Os ponteiros do relógio na parede de madeira escura do café, à esquina do livro, tinham a gravidade de âncoras. Cada segundo era um peso que se estendia no ar rarefeito entre Lorena e Pedro, uma corda invisível que, em vez de se afrouxar, ficava mais tensa a cada respiração. A chuva fina lá fora pintava o mundo de cinza, mas a luz quente das luminárias internas e o vapor que subia da xícara de café de Pedro criavam uma bolha de tempo e espaço só para eles. Era um refúgio, um universo particular onde o barulho distante dos carros e o murmurinho de outras vozes eram apenas ecos. Lorena, com os cotovelos apoiados na mesa rústica, brincava com um anel prateado no dedo anelar. Seus olhos, de um castanho profundo, estavam fixos nos de Pedro. Não era um olhar de flerte óbvio ou de curiosidade superficial. Era algo mais, uma intensidade silenciosa, como se estivessem lendo a mesma página de um livro invisível. Um livro cujas palavras não precisavam ser ditas em voz alta para serem compreendidas. Ela percebeu o nó que se formou em seu estômago, uma mistura de nervosismo e excitação que se manifestava em pequenas ondas. Não era o tipo de nervosismo que a fazia querer fugir, mas o que a convidava a ficar e aprofundar. Pedro, por sua vez, ergueu a xícara aos lábios, o gesto calculado e calmo, uma pose de tranquilidade que não correspondia à sua mão. Ele a notou tremendo levemente, uma falha minúscula em sua fachada de serenidade. Com a ponta do dedo, ele traçava a borda do pires, um hábito nervoso que ela notou de imediato. Aquele pequeno movimento revelou uma vulnerabilidade que o tornava ainda mais interessante. A atração que ela sentia por ele não era apenas por sua beleza ou a voz grave, mas por essas pequenas nuances, esses detalhes que contavam uma história mais verdadeira sobre quem ele era. É engraçado como as pessoas se definem, disse Lorena, quebrando o silêncio com uma voz baixa, quase conspiratória. Alguns são o que fazem, outros o que sentem. E você, Pedro? O que te define? A pergunta, tão simples na superfície, era como um convite para mergulhar fundo, para ir além das formalidades de um primeiro encontro. Pedro pousou a xícara, o som delicado no silêncio do café. Ele sorriu de canto, um sorriso que raramente chegava aos olhos, mas que agora os iluminava de dentro para fora. Lorena sentiu o peito apertar, um calor que subia de forma inesperada. Eu acho que sou definido pelo que me move. A curiosidade. O impulso de descobrir algo novo, seja numa cidade, num livro ou numa conversa. Ele respondeu, deixando a última parte ressoar no ar. O significado não dito pairava entre eles, uma promessa que ela estava ansiosa para desvendar. Lorena sentiu um arrepio na nuca. Não era um arrepio de frio, mas de reconhecimento. Era como se a resposta dele fosse a melodia exata que a sua pergunta precisava para fazer sentido. Ele a entendia, ou pelo menos estava disposto a tentar. Acho que somos parecidos, então, ela disse, inclinando-se levemente. A proximidade era um ímã silencioso. Eu sou movida por histórias. As que leio, as que ouço e as que imagino. É onde a vida ganha cor. As histórias que imagina são as melhores, não é? Pedro retrucou. A voz agora um tom mais baixo, quase um murmúrio. Seus olhos, que antes pareciam poços de escuridão profunda, agora tinham um brilho de cumplicidade. São onde a gente pode ser quem realmente é, sem medo. Ele tinha razão. Lorena sentiu a atração magnética para se perder naqueles olhos, na sinceridade de suas palavras. O café, a chuva e o mundo lá fora desapareceram. O mundo encolheu para aquela mesa, para o cheiro de café e para a troca de palavras que pareciam dançar ao redor de algo maior. Sabe, eu sempre acreditei que a melhor parte de uma história é quando você não sabe como ela vai terminar, disse Lorena, a voz quase um sussurro. A incerteza, o suspense, é o que mantém a gente interessado. E você gosta de finais inesperados? Ele perguntou, o sorriso ainda ali, mas com uma nova camada de intensidade. Havia um desafio sutil em sua voz, um convite para que ela se abrisse ainda mais. Ela sorriu de volta, um sorriso que começava nos lábios e alcançava os olhos, fazendo-os brilhar.
Eu gosto de finais que fazem a gente querer mais, que nos deixam com a sensação de que ainda há muito para descobrir. E você? Pedro não respondeu imediatamente. Ele esticou a mão sobre a mesa e a ação, embora simples, foi como um evento sísmico para Lorena. Com a ponta do dedo, ele traçou a borda da xícara de café dela. Não houve toque direto, mas a proximidade, a intenção, era um toque em si mesmo. O gesto era tão simples e, ao mesmo tempo, tão cheio de significado, que o ar na bolha deles parecia ter ficado mais denso. Eu gosto de finais que não são finais, ele disse, a voz rouca, os olhos fixos nos dela, agora com uma nova luz. Eu gosto de histórias que continuam. A vida, a gente, não é feita de pontos finais, é feita de vírgulas, de reticências. Lorena sentiu o coração bater mais rápido no peito, uma batida forte e constante que ressoava em seus ouvidos. Aquele não era um flerte comum, era uma dança de mentes e de almas, uma promessa silenciosa de que algo estava começando. A conversa se estendeu por horas. A chuva lá fora cessou, mas eles não notaram. A cada pergunta, a cada resposta, uma nova camada de suas personalidades era revelada. Lorena descobriu que Pedro era arquiteto, mas não do tipo que construía arranha-céus. Ele desenhava paisagens, parques, lugares onde as pessoas poderiam respirar e se conectar com a natureza. Essa revelação a atraiu ainda mais. Ele não construía estruturas imponentes, mas sim ambientes que convidavam a calma e a contemplação. Ele perguntou sobre o trabalho de Lorena, e ela falou de sua paixão por bibliotecas, sobre como o cheiro de livros velhos a acalmava, e sobre a alegria de ajudar alguém a encontrar a história perfeita. Ela explicou que, para ela, uma biblioteca não era apenas um depósito de livros, mas um refúgio de conhecimento e de imaginação. Acho que a gente tem uma coisa em comum, disse Pedro, um novo sorriso se formando em seu rosto. Nós dois ajudamos a construir mundos para as pessoas. Você com histórias, eu com espaços. Lorena sentiu uma onda de afeto por ele. Não era apenas a atração física, mas a admiração que estava crescendo em seu peito. Ele a via de uma forma que ninguém mais havia visto. O silêncio que se seguiu não era mais tenso, mas confortável. Era um silêncio que falava por si, preenchido pela compreensão mútua. Lorena observou os detalhes de Pedro. A barba por fazer, que lhe dava um ar rústico, a forma como seus olhos se estreitavam quando ele ria, a cicatriz quase invisível acima de sua sobrancelha. Ela queria saber a história por trás de cada uma dessas marcas. Ele notou a intensidade de seu olhar e seu sorriso se tornou mais suave, mais íntimo. No que você está pensando? Ele perguntou. Em como a gente gasta tanto tempo procurando por algo que estava bem na nossa frente o tempo todo? Ela respondeu, a voz carregada de sinceridade. Pedro não disse nada, mas estendeu a mão sobre a mesa, desta vez para tocar a dela. O contato foi leve, um roçar de dedos que fez o coração de Lorena pular. O toque era elétrico, uma corrente que percorreu seu braço e a fez fechar os olhos por um segundo. Aquele era o toque que ela estava esperando a vida inteira. Não era um toque de urgência ou de desejo, mas de conexão, de certeza. Era um toque que dizia, eu te vejo. Quando ela abriu os olhos, ele ainda estava olhando para ela, sua expressão uma mistura de admiração e algo mais profundo. O tempo na bolha deles finalmente parecia ter parado. Sabe, Lorena, ele disse, sua voz um pouco rouca. Eu sempre gostei de finais inesperados. Mas com você, eu quero um final feliz. A frase, tão clichê em outro contexto, soou perfeitamente genuína e poética vindo dele. Ela sorriu, e o sorriso era o mais sincero que ela tinha dado em muito tempo. Então, me diga, qual a próxima cena da nossa história? Pedro sorriu de volta, um sorriso que alcançava os olhos e transbordava. Ele não disse mais nada, mas seu olhar e o aperto de sua mão eram as respostas que ela precisava. No silêncio que se seguiu, onde a chuva lá fora parecia ter parado e o tempo estava suspenso, Lorena soube que a história deles, a que ela já estava imaginando, era uma que ela nunca iria querer que acabasse. A fome de prazer que ela sentia
Não era por algo físico, mas pela profundidade da conexão que estava se formando. Era uma fome de mais palavras, mais olhares, mais toques sutis. Era uma fome de Pedro,